Nós temos aqui a simulação lá do FET Colorado do capacitor. É o Capacitor Lab. Esse aqui nós temos a opção de fazer uma análise somente de um capacitor. Aqui nós temos a bateria, as placas paralelas. Eu posso modificar aqui a separação entre as placas. E eu posso modificar também a área das placas. Bom, só fazer isso sem ficar analisando nenhuma das outras grandezas não faz muito sentido, né? Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar as linhas de campo elétrico. Então, vamos olhar aqui o que se pode visualizar. As cargas nos capacitores, nas placas. A gente pode visualizar as linhas de campo elétrico. A gente pode medir a capacitância, a carga nas placas, a energia acumulada. Tem também um voltímetro para analisar aqui a tensão entre as placas e, eventualmente, tem um detector de campo elétrico. Como eu vou visualizar a linha entre as placas, eventualmente eu não preciso do detector, mas quem quiser visualizar valores de campo elétrico é interessante deixar. Vocês estão vendo aqui que a capacitância, ela não depende da tensão, a tensão está zero. E, no entanto, eu tenho uma certa capacitância aqui. Então, aqui eu tenho o valor da capacitância. O que depende da capacitância? Ó, da área das placas. A capacitância aumenta ou diminui e depende da separação. Quando que eu vou ter a maior capacitância possível? Com a menor separação possível e a maior área. Isso seria a maior capacitância. E a menor capacitância possível, a menor área e a maior separação. Posso deixar aqui um intermediário, uma separação média e uma área também, que não precisa ser tão grande assim, acho que 250. Tá bom, mais ou menos isso, tá ótimo. Agora sim eu vou ligar, ó, atenção, o que está acontecendo aqui? Aquele mais que está aparecendo ali é a quantidade de cargas que se acumulou nessa placa. Com a quantidade de cargas acumulado aqui, gera um campo elétrico, acumula negativo do outro lado, por conta da repulsão dos positivos. Como os positivos são repelidos pelos positivos que se acumulam aqui, essa placa fica naturalmente carregada negativamente. Eu vou medir aqui, ó, 29 volts por metro. Independente do ponto aonde eu estou fazendo essa medição, o valor dá sempre 29 volts por metro. Tiro daqui, 0. Coloco aqui, 29. Então, com isso, eu mostro na simulação que o valor do campo elétrico nessa região ele é constante. Ok? Já vi isso. Vou pensar agora aqui na tensão. Quero analisar a tensão. Coloco aqui no negativo e esse aqui no positivo, consigo medir a tensão de 0,218 volts entre as placas do capacitor. Aqui nos gráficos eu consigo enxergar a quantidade de carga acumulada. Aqui está mostrando na placa de cima, top, essa placa de cima aqui. E aqui a energia armazenada nessas placas, no capacitor. Posso mudar aqui, por exemplo, a separação, para ver o que acontece, ó, com a tensão. Vocês viram que a tensão não muda. Isso é interessante de fazer, porque conforme ó, eu mudo a separação, eu percebo aqui, eu aprendo que a tensão não muda, mas as cargas sim, olha lá. Olha o gráfico das cargas. Olha o gráfico da energia armazenada, estão vendo? Se aumenta a capacitância, aumenta a quantidade de carga armazenada, aumenta a energia armazenada, estão vendo? Mas a tensão permanece a mesma. Posso fazer isso agora aqui, ó, para a área. Aumenta a área, aumenta a capacitância, aumenta a quantidade de carga na placa, aumenta a energia armazenada. Se diminui, tudo diminui também. Esse é o estudo que eu quero fazer, porém, em vez de fazer esse estudo nessa situação, onde eu tenho um único capacitor, eu vou fazer aqui, ó, nos múltiplos capacitores, nas associações de capacitores. Do lado direito aqui eu tenho essas opções, então eu posso visualizar
as cargas nas placas, as linhas de campo elétrico, e vou fazer a medição da capacitância total, a carga armazenada, a energia armazenada, e vou ler no voltímetro e vou ler aqui o campo elétrico também. Em quais situações? Bom, isso a gente já fez, que é um circuito de um único capacitor. Agora, o que eu vou fazer é fazer essa análise em série e em paralelo. Então, aqui eu tenho, ó, 2 capacitores em série, ou tenho a opção aqui, 2 capacitores em paralelo. Posso analisar outros tipos de circuito também, ó, capacitores 2 em série e 1 em paralelo, ou 2 em paralelo e 1 em série, viu? Só que interessante? Com isso eu posso fazer esses estudos em diferentes situações de associação de capacitores. Vou fazer um aqui com vocês, os 2 em série. Então, eu tenho aqui 2 capacitores, vou colocar capacitâncias diferentes neles. Tá? Se eu deixar as capacitâncias iguais, não vai ter graça. Então, eu vou deixar as 2 capacitâncias diferentes. Eu vou deixar aqui mais ou menos 1,7 e 1,9. A capacitância total está aqui. Vocês estão vendo que ela varia conforme, ó, eu vario a capacitância em um deles. Então, isso é uma coisa interessante de observar também. Se eu aumento a capacitância desse, olha o que acontece ali com a capacitância. Aumenta, estão vendo? Isso é um estudo interessante de fazer nos diferentes circuitos. O que acontece com a capacitância total conforme vocês aumentam ou diminuem a capacitância. Então, vamos lá. Meu plano original, 1,9, 1,7, ok? Primeiro, vou deixar aqui o meu voltímetro e vou colocar uma tensão. Mais ou menos isso aqui é suficiente. Ele mostra, inclusive, olha que bonitinho ali na simulação, inclusive o sentido dos elétrons, da movimentação dos elétrons, conforme eu aumento ou diminuo a tensão na bateria. Deixei assim. Agora, o que eu vou fazer? Ó, vou analisar o campo elétrico, 129 volt por metro aqui nesse, e nesse 129 volt por metro. Analisamos aqui também a capacitância total, a carga armazenada e energia armazenada. Então, vou deixar aqui do lado o campo elétrico. Vou analisar agora a tensão. Positivo, negativo, aqui, ó, 0,338 volts. Ok. E nesse aqui? 0,378 volts. É diferente a tensão. Por quê? Faz sentido com aquilo que vocês estudaram em aula, que seja a tensão diferente para capacitores em série? O que eles têm em comum, este capacitor com este capacitor nessa situação? Se não é a tensão, eles têm em comum a carga. O que acontece se eu aumentar a tensão na bateria? Olha lá a carga armazenada. Aumentou. Para quanto que foi essa aqui? 0,576. E aqui para quanto que foi? O que aconteceu com a energia armazenada quando eu aumentei a tensão? E se eu colocasse esse valor de tensão, mas no sentido contrário? Eu vou inverter aqui a bateria agora. Olha só o que aconteceu aqui. Tá? Aconteceu somente a mudança de sinal, porque agora eu estou pegando na bateria aqui o positivo do meu voltímetro, eu estou botando aqui no negativo, por isso aparece esse sinal. Se eu inverter aqui os polos do meu voltímetro, botar lá o positivo embaixo e o negativo em cima, vai aparecer o mesmo valor, porém com o sinal contrário. E os valores de capacitância, a gente vê, ó, a capacitância ela não muda conforme eu mudo, tá vendo? Olha aqui, ó, capacitância total do circuito, não muda. A energia armazenada, ela aumenta também no sentido contrário. Vai a zero quando a tensão é zero e aumenta quando eu aumento a tensão nesse sentido, mas se eu vou inverter aqui o sentido da tensão, vai aumentar também a energia armazenada, assim como a carga armazenada. Certo? Então, é isso, essa é a análise interessante de fazer nessa simulação, ver o que acontece em cada uma das situações, coloquem capacitâncias diferentes
e explorem os valores da tensão e o que acontece com a energia armazenada, a capacitância total, a carga armazenada, o campo elétrico em cada um dos capacitores, conforme a gente muda a tensão.